Você já enfrentou algo na vida que parecia impossível de superar? Uma situação tão grande e assustadora que te fez pensar: eu nunca vou conseguir sair dessa? Talvez seja um problema financeiro, um conflito familiar, uma enfermidade ou até mesmo aquela sensação de insuficiência, como se você não fosse forte o bastante para vencer. Mas e se eu te dissesse que com fé você pode derrubar os gigantes que estão no seu caminho? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas da Bíblia, a vitória de Davi sobre Golias. Esse jovem pastor, aparentemente frágil e sem experiência militar, enfrentou o maior guerreiro do exército inimigo e o derrotou de uma forma inesperada. Mas como isso foi possível? Foi apenas habilidade ou havia algo maior por trás da coragem de Davi? Enquanto exploramos essa história, vamos aprender lições valiosas para a vida. Você vai descobrir como a fé pode transformar a maneira como encaramos nossos desafios. Não importa o tamanho do problema que você enfrenta, com Deus ao seu lado, nenhuma luta é grande demais. Prepare-se para uma jornada inspiradora onde entenderemos o verdadeiro significado de confiar em Deus e como essa confiança pode trazer vitórias extraordinárias. Fique comigo até o final e descubra como aplicar essa história na sua vida hoje. Imagine uma vasta planície cercada por montanhas, onde dois exércitos se enfrentam, prontos para a batalha. De um lado estão os filisteus, conhecidos por sua força e brutalidade, e do outro, o exército de Israel, liderado pelo rei Saul. No centro dessa cena, há um personagem que domina o campo com sua presença imponente: Golias, o gigante de Gate. Com quase 3 metros de altura, sua armadura brilhava ao sol e sua voz ecoava como um trovão enquanto desafiava o povo de Deus. Golias não era apenas um soldado, ele era uma máquina de guerra. Seu capacete de bronze, sua couraça pesada e sua lança gigantesca intimidavam qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Ele se apresentava como um desafio vivo: escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos seus servos, mas se eu o derrotar, vocês serão nossos escravos. Por 40 dias, manhã e tarde, Golias se posicionava diante dos israelitas, zombando e insultando o Deus de Israel. E o que fazia o exército de Saul? Ficava paralisado de medo. Nenhum homem tinha a coragem de aceitar o desafio do gigante. A confiança do povo estava abalada e o silêncio do medo dominava o campo. Enquanto isso, longe do campo de batalha, estava Davi, um jovem pastor que cuidava das ovelhas de sua família. Ele não era soldado, nem mesmo fazia parte do exército de Israel. Seu trabalho parecia insignificante comparado à batalha que se desenrolava. Mas Davi tinha algo que ninguém mais possuía: uma fé inabalável no Deus vivo. Quando seu pai, Jessé, pediu que ele levasse provisões para seus irmãos que estavam no campo de batalha, Davi não imaginava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ao chegar ao acampamento e ouvir o desafio de Golias, algo despertou em seu coração. Ele não conseguia entender como um homem ousava insultar o Deus de Israel e como ninguém fazia nada a respeito. A partir desse momento, o cenário começava a mudar. A confiança que o exército de Israel não tinha estava prestes a surgir de onde menos se esperava, das mãos de um jovem pastor, armado apenas com fé e coragem. Davi não era apenas um jovem pastor. Ele era alguém que tinha experiências profundas com Deus. Ao ouvir as provocações de Golias, sua reação foi bem diferente da de todos os soldados israelitas. Enquanto os guerreiros treinados viam apenas um gigante invencível, Davi enxergava uma oportunidade para mostrar o poder do Deus vivo. Ele não ficou em silêncio. Questionou aqueles ao seu redor: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?
A confiança de Davi vinha de algo muito maior do que a força física ou treinamento militar. Ele tinha enfrentado desafios em seu trabalho como pastor. Quando leões e ursos ameaçavam o rebanho, ele os derrotava com suas próprias mãos, confiando que Deus o capacitaria. Para Davi, Golias não era diferente de um desses animais ferozes, uma ameaça que precisava ser vencida com fé. Essa ousadia chamou a atenção do rei Saul. Ao saber das intenções de Davi, Saul tentou desencorajá-lo, dizendo: "Você é apenas um jovem, e ele é guerreiro desde a mocidade." Mas Davi não se deixou abalar. Ele respondeu com firmeza: "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu." Davi sabia que sua força não estava em espadas ou armaduras, mas na presença de Deus. Mesmo assim, Saul insistiu que Davi usasse sua armadura. Mas ao experimentá-la, Davi percebeu que não podia lutar daquele jeito. Ele precisava ser ele mesmo, confiar no que sabia e, acima de tudo, confiar no Senhor. Munido apenas de sua funda, um cajado e 5 pedras lisas que pegou no riacho, Davi avançou para enfrentar Golias. Ele não estava armado com força humana, mas com a certeza de que Deus lutaria por ele. Enquanto Davi se aproximava do campo de batalha, sua coragem não era um reflexo de arrogância, mas da confiança absoluta em quem Deus era. Sua fé era o que o diferenciava. Ele sabia que a vitória não viria do seu próprio poder, mas da glória de Deus sendo manifesta diante de todos. O momento mais aguardado havia chegado. De um lado, Golias, confiante em sua força descomunal, zombava de Davi. Ele ria ao ver aquele jovem magro e desarmado se aproximar. "Sou eu algum cão para que venhas contra mim com paus?" gritou o gigante, desprezando Davi. Mas a resposta de Davi foi cheia de autoridade e fé, uma das declarações mais poderosas das Escrituras. "Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens desafiado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e toda esta terra saberá que há um Deus em Israel." Essas palavras não apenas demonstravam a coragem de Davi, mas também revelavam onde estava a verdadeira batalha. Não era entre um pastor e um guerreiro, mas entre o Deus vivo e as forças que tentavam desafiá-lo. Davi sabia que não estava lutando sozinho. Enquanto Golias avançava, Davi correu em sua direção. Ele não hesitou. Com um movimento rápido e preciso, colocou uma pedra na funda e a lançou. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias bem na testa. O gigante caiu de imediato, sem sequer conseguir erguer sua espada. A terra tremeu com o impacto do corpo de Golias no chão. Davi não tinha terminado. Ele correu até o gigante caído, pegou a própria espada de Golias e usou-a para finalizar a batalha. A vitória foi completa e incontestável. O exército dos filisteus, ao ver seu campeão morto, fugiu em pânico. A cena foi marcada pelo contraste. Um jovem inexperiente, armado apenas com fé e coragem, derrotou o maior guerreiro dos inimigos de Israel. O povo, que antes estava paralisado pelo medo, agora corria atrás dos filisteus, gritando de vitória. A vitória de Davi não apenas trouxe alívio para Israel, mas também glorificou o nome de Deus. Ele mostrou que não importa o tamanho do inimigo ou das dificuldades, o poder de Deus é sempre maior. Essa batalha se tornou um marco na história de Israel e um testemunho eterno de que, com Deus, somos mais que vencedores. A história de Davi e Golias é muito mais do que um relato de um confronto épico. Ela é um guia cheio de lições para enfrentarmos os gigantes que aparecem em nossas vidas. Vamos refletir sobre algumas dessas lições e entender como aplicá-las no nosso cotidiano. Em primeiro lugar, identifique os gigantes na sua vida.
Todos nós enfrentamos desafios que parecem ser maiores do que nossas forças. Esses gigantes podem ser problemas financeiros, dificuldades nos relacionamentos, medos profundos ou até a sensação de que não somos bons o suficiente. Assim como Golias paralisava os israelitas com medo, esses problemas muitas vezes nos impedem de agir. A primeira lição de Davi é reconhecer que, embora os gigantes pareçam poderosos, eles não são maiores do que o poder de Deus. Em segundo lugar, confia em Deus acima de tudo. Davi não confiava em sua força, mas no poder de Deus. Ele sabia que o Senhor já havia estado com ele em situações difíceis no passado, como ao enfrentar leões e ursos. Essa confiança o preparou para algo ainda maior. Na nossa vida, precisamos lembrar das vezes em que Deus nos sustentou e acreditar que Ele continuará a fazê-lo, não importa o tamanho do desafio. O terceiro conselho é para você usar o que você tem, mesmo que pareça pequeno. Davi não tentou ser alguém que ele não era. Ele rejeitou a armadura de Saul e usou apenas o que já conhecia, sua funda e suas pedras. Muitas vezes, achamos que precisamos ser mais fortes, mais capacitados ou ter recursos maiores para enfrentar nossos problemas. No entanto, Deus usa o que já temos, por menor que pareça, para nos dar a vitória. O segredo não está no instrumento, mas em quem está por trás dele. Em quarto lugar, não deixe o medo te paralisar. O exército de Israel estava completamente paralisado pelo medo, mas Davi mostrou que a fé é mais poderosa do que o medo. Quando confiamos em Deus, podemos avançar mesmo quando tudo parece perdido. A coragem não significa ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele, sabendo que Deus está no controle. Em quinto lugar, dê o primeiro passo. Davi não esperou que Golias viesse até ele. Ele correu em direção ao gigante. Muitas vezes ficamos esperando as condições perfeitas para agir, mas Deus nos chama a dar o primeiro passo com fé. É nesse movimento que Ele opera milagres e nos dá a vitória. Em sexto lugar, a batalha é de Deus, não sua. Davi deixou claro que a luta não era entre ele e Golias, mas entre Deus e o inimigo. Quando enfrentamos nossos problemas, precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Deus é quem luta por nós. O nosso papel é confiar, obedecer e agir conforme Ele nos direciona. E por fim, a vitória glorifica o nome de Deus. Quando Davi venceu Golias, todos souberam que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Da mesma forma, quando vencemos nossos desafios pela fé, nossas vidas se tornam testemunho vivo do poder e da bondade de Deus. Isso inspira outras pessoas a também confiarem nele. Essa história nos lembra que com Deus, não importa quão grande seja o gigante, sempre há esperança. Nossa parte é confiar, usar o que temos e seguir em frente com coragem. Afinal, a batalha nunca é nossa, ela pertence ao Senhor. Quando olhamos para a história de Davi e Golias, percebemos que ela não é apenas sobre um jovem derrotando um gigante, mas sobre o poder da fé e da obediência a Deus. Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos como o exército de Israel, paralisados pelo medo, incapazes de enfrentar os desafios? Mas Davi nos ensina que não importa o tamanho da luta, Deus sempre nos capacita quando confiamos nele. Hoje eu te pergunto, quais são os gigantes que têm se levantado contra você? Talvez seja um problema que te consome há meses, uma situação que parece não ter saída, ou até mesmo um sentimento de insegurança. Assim como Davi olhou para Golias e viu uma oportunidade de glorificar a Deus, você também pode olhar para os seus desafios com olhos de fé. Lembre-se de que você não está sozinho. Deus está contigo e deseja lutar por você. Pense nas armas que Deus já te deu. Talvez seja a sua perseverança,
sua capacidade de perdoar, sua habilidade de encontrar soluções criativas. Mesmo que pareçam pequenas, Deus pode usá-las para transformar situações impossíveis em grandes vitórias. E o mais importante, Ele não quer apenas te dar a vitória, mas também usar sua vida como um testemunho para inspirar outras pessoas. Então hoje, tome a decisão de agir. Não permita que o medo continue paralisando você. Corra em direção aos seus desafios, assim como Davi correu em direção a Golias, confiando que Deus já preparou a vitória. Diga a si mesmo: eu não estou sozinho. O mesmo Deus que esteve com Davi está comigo. Com essa fé, você verá gigantes caírem e experimentará o poder transformador de Deus na sua vida. Antes de encerrar, quero te convidar a refletir sobre essa mensagem. Se ela falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa de encorajamento. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens como essa e deixe seu amém nos comentários, declarando sua fé na vitória que Deus já preparou para você. Lembre-se, com Deus, nenhum gigante é invencível. Até o próximo vídeo.